Olá, estudantes do nono ano. Nesse vídeo vamos falar sobre o contexto de produção dos textos didáticos científicos. Você sabe o que significa científico? Algo científico significa que foi baseado em ciência, ou seja, existe um conhecimento atento e aprofundado de algo. Foram feitas experiências e essas experiências foram transformadas em conhecimento. É um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação e pesquisa. Então, o conhecimento científico, ele não é baseado no achismo, não é baseado na experiência de uma única pessoa. É através da observação de um determinado fenômeno, várias e várias vezes, fazendo isso de forma científica, analisando, trazendo o conhecimento que já tinha sido adquirido e ali se constrói um novo saber, um novo conhecimento. Isso que é científico. Texto didático científico é aquele que possui como objetivo a divulgação dos conhecimentos, informações e dados científicos. No entanto, diferentemente daqueles textos que circulam na esfera acadêmica, ele é um texto de linguagem acessível ao público em geral, porque ele é um texto que vai trazer a divulgação dos trabalhos científicos, mas para a população em geral, e por isso deve ter uma linguagem mais acessível, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Ele é um texto que divulga conteúdos obtidos por pesquisadores e cientistas, não necessariamente escrito por pesquisadores e cientistas. Pode ser escrito por um jornalista, por exemplo, que leu algum texto científico e quis trazer isso de forma mais acessível para o público em geral. Também aprimoram a sociedade gradualmente, porque é importante que a sociedade tenha acesso ao conhecimento científico para viver melhor, em questões de saúde, em questões de convivência, para que a gente saiba como as coisas do mundo funcionam, para que nós, enquanto sociedade, possamos aí ampliar o nosso conhecimento. Por isso que ele é importante e é importante que você tenha acesso a esses textos. É importante que você leia textos didáticos científicos, porque através dessa linguagem mais simplificada, você vai conseguir reconhecer alguns conhecimentos. Esse texto tem um discurso científico e jornalístico, por isso da linguagem ser um pouco mais acessível. A linguagem é familiar ao leitor. Ele é um texto que tem objetividade, impessoalidade, formalidade e vocabulário técnico. O contexto de produção desses textos e os cientistas, pesquisadores e jornalistas quer dizer o seguinte, pessoal, que ele é produzido por alguém e para alguém. É produzido por cientistas, pesquisadores, jornalistas, produzido para o público em geral. Então, eles produziram lá, fizeram a experiência. Vamos divulgar isso primeiro na comunidade acadêmica. Então, como por exemplo, um cientista que estuda física, ele faz a pesquisa e aí ele divulga no seu meio científico. Mas depois, esse cientista da física também pode divulgar para o público em geral, para que nós, pessoas comuns, também possamos ficar sabendo dos resultados daquela pesquisa. Com que objetivos são publicados os textos didáticos científicos? São publicados para divulgar pesquisas científicas de maneira que o público comum consiga ter acesso, o público comum consiga entender. Desse modo, pessoal, esse texto didático científico, ele vai vir para o público comum para explicar algo que foi mais cientificamente elaborado, mas que tem tudo a ver com a nossa vida. Então, como por exemplo, pesquisas sobre doenças, sobre vacinas, sobre fenômenos naturais, sobre fenômenos da física, tudo isso nos interessa. Então, é interessante também que a gente tenha acesso a esses textos didáticos científicos. Nesse vídeo, nós falamos a respeito dos textos didáticos científicos. Espero que vocês tenham gostado e até breve.